palavra que eu tenho para comunicar com os irmãos nessa manhã é no Evangelho de Marcos. Eu pedi ao pessoal da multimídia para colocar o esboço também. Os pontos, são 3 subtemas que a gente tem para falar nessa noite. Nessa noite, não nessa manhã, porque eu estou sempre acostumado a pregar à noite. E é um texto muito conhecido, é um texto que vai falar da multiplicação dos pães, 5 pãezinhos e 2 peixes. E quando eu olho essa mensagem, eu preguei em Ribeirão Pires, aí eu mexi na mensagem toda e falei, poxa, agora eu estou fazendo quase uma outra mensagem. E hoje de manhã, quando eu fui revisar a minha mensagem, eu comecei a mexer na mensagem de novo. Eu começo a enxergar coisas que eu não vi, eu falei com a Sandra, vou pregar, porque senão eu fico preparando outra mensagem aqui. Então, é uma narrativa pequena, eu ainda vou reduzir o texto, né, para eu ganhar um tempo aqui, vou ler poucos versículos, mas tão importante é esse milagre de Jesus que todos os 4 evangelistas fazem questão de narrá-lo na sua ótica, na sua visão. João tem uma ótica um pouquinho diferente, porque Marcos não fala de um garoto, fala de alguém que tinha esses pães e esse peixinho, e já o evangelista João vai dizer que é um rapazinho, um garoto, um menino que aparece lá com o seu lanchinho. Projetamos lá, Marcos. Se tiver dificuldade, eu leio aqui, não tem problema. Eu passei o texto e passei também os subpontos, mas não sei se chegou lá, porque a nossa tecnologia às vezes funciona, às vezes não funciona. É Marcos capítulo 6, versículo de 37 a 44. Está um pouco diferente do meu, né? É porque ele está começando 30, 36. Beleza. Isso, obrigado. Ele, porém, lhes disse-lhes, respondeu, dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos para que os distribuísse. E todos repartiu também os 2 peixinhos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, quando olhamos para a Tua palavra, a gente vê logo de início esse sobrenatural. A gente vê que é algo, não é apenas letra, não é apenas literatura, mas é algo escrito de forma sobrenatural para que possa preencher o nosso coração de alegria e ver que Tu és um Deus maravilhoso que supre as nossas necessidades. Nós Te louvamos e agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diz que a comida seria para 5.000 homens. De acordo com os estudiosos, 5.000 homens, você tinha, né, mulheres e crianças, e isso iria para mais ou menos 15.000 pessoas que estavam ali. A revolução do pouquinho é o tema que eu dou para esse texto, olhando para ele e olhando para uma pequena narrativa rica, que toda hora que eu olho, e eu não posso olhar só para o Evangelho de Marcos, eu preciso de olhar e contemplar os 4 evangelhos para enriquecer um pouquinho mais a minha visão sobre o que a palavra de Deus quer comunicar conosco
na atualidade, nesse mundo em que nós vivemos. E eu percebo que a revolução do pouquinho, ela começa quando estamos dispostos, né, a servir a Jesus e a ouvir dele também. Eu vejo isso aí no versículo 30, 32, quando os discípulos estão voltando da primeira viagem missionária. Isso vai acontecer lá no versículo 7 do capítulo 6 de Marcos, onde Jesus envia os seus discípulos, seus 12 apóstolos. Ele está enviando a uma missão toda especial. Seria a primeira missão desses discípulos. Agora eles estão retornando. Parece que eles vão dar um relatório, né, do seu trabalho missionário, e eles encontram com Jesus para fazer esse tipo de relatório. Eu imagino, né, já fui missionário que todo mês eu tinha que escrever os meus relatórios para as igrejas, para a convenção e para a junta de missões que me ajudava no sustento. Eu falei, ok, eu escrevo numa cidade pequena, do interior, igreja pequena, 3 mulheres, e eu tinha que ter uma criatividade grande para falar das minhas dificuldades e também das minhas aventuras. E eu começava o meu relatório e falava assim, e eu estou aqui, né, como uma aventura no campo do Senhor, não sei o que vai acontecer. Eu sempre começava assim. E aí eu sabia que do outro lado, as pessoas reportavam e gostavam de eu começar falando que era uma aventura. Sempre é uma aventura. Mas é uma aventura gostosa, né? É uma aventura que às vezes a gente precisa de enxergar as coisas bem além do que está acontecendo. E Jesus envia esses discípulos e agora eu acho que eles queriam falar com Jesus. Jesus estavam dispostos a ouvi-los, mas só que eles estavam cansados. E Jesus, no versículo 31, ainda fala, olha, Jesus toma a iniciativa, parece que interrompe, e eles falam assim, ó, vamos parar, vamos descansar. E com isso, Jesus mostra essa sensibilidade e uma atenção para com os seus discípulos, valorizando os seus discípulos. Jesus queria escutá-los e Jesus chamou, vão para uma parte, um local à parte, onde nós podemos fazer isso. E aí ele tem essa sensibilidade em receber de volta, né, da missão tão importante que é uma missão de cuidar, né, cuidar das pessoas. E aí eles estão voltando. A importância que eu vejo isso é a importância da igreja quando envia o missionário. Quando o missionário vai para o campo missionário, ele é membro de uma igreja, ele está enviando. Eu não sei se os missionários daqui são membros daqui, mas de uma forma ou de outra, os missionários que vocês sustentam, eles foram também enviados por vocês. Talvez não como membro, mas a partir do apoio vocês estão aí. E eu percebo que quando os missionários voltam e quando eles passam por aqui, a convite do pastor oferecendo para vir, eles enriquecem a igreja com o que tem para falar. E o missionário tem muito o que falar. E tem o desejo, tem uma sede grande de falar. E aí Jesus quer ouvir esses missionários. E eu coloco o seguinte, o missionário, o pastor também precisa de descansar. O missionário, o pastor também precisa de ter uma vida com Jesus. O missionário, ou seja, missionário, pastor, ovelha, crente, cristão, fiéis, eu nem sei como chamar, né, vocês como estão sentados aí no banco, se são ovelhas, se são crentes, se são fiéis, tanto, né, nesse vocabulário, como o pastor disse, que a gente tem próprio, que às vezes eu olho para vocês assim, eu falo, ovelha, né? Esquisito, as pessoas lá fora acham tão estranho a gente chamar as pessoas de ovelha, né? Eu estou vendo ovelha. Eu troco e coloco fiéis, ou seja, todos nós precisamos de ouvir Jesus. E todos nós, seja pastor, seja missionário, precisamos também de ter uma vida com Jesus. Falar com Jesus sobre os nossos dilemas, nossas dificuldades, adversidade e crises. Falar com Jesus sobre alegria, vitórias. Precisamos falar com Jesus, com Deus. E às vezes nós vamos falar com Deus ou com Jesus em oração, buscando Jesus, buscando a Deus em oração. Engraçado que um dia eu ouvi uma coisa dessa e por isso que eu coloquei aqui. A gente muitas vezes
dirija em Deus em oração para colocar sobre as nossas necessidades, principalmente sobre as nossas necessidades. E aí nós descarregamos. Como é difícil buscar Deus em oração, porque nós temos saudade de Deus. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na nossa vida cristã. É pouco. Pode ser que alguém tenha essa experiência. Buscar a Deus porque quer um tempo com Deus e está sentindo saudade de Deus é muito diferente de ir em oração a Ele, pedir para Ele curar as nossas dores, as nossas enfermidades, nos acudir das nossas adversidades. Isso é um relacionamento. Assim como eu desejo estar com aquela pessoa que eu amo, seja minha namorada, noiva, esposa, filho, amigos que eu tenho saudade, por que não ter saudade de Deus e falar com Ele? Apenas falar com Ele, olha Deus, eu te amo, eu quero estar um pouco de tempo porque eu estou com saudade. Isso é uma oração sincera. Eu acho que nós precisamos aprender a orar nesse sentido. No sentido de dirigir a Deus em oração por ter saudade dEle, por apenas falar com Ele, porque nós queremos falar com Ele. Dirigir a Ele não apenas por necessidade, mas dirigir a Ele para falar, simplesmente para falar, assim como falamos com os nossos amigos. Nós precisamos ouvir Jesus, ouvir o que Jesus tem a dizer sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, casamento, sobre o nosso mundo atual. Nós precisamos aprender a falar com Jesus. Mas o mais importante, nós precisamos ouvir de Jesus e descansar, assim como os discípulos voltam da sua missão e voltam louco, com o desejo de falar com Jesus. E aí Jesus chama eles para descansar. Nós precisamos descansar aos pés de Jesus da nossa missão, seja missão de pai, de marido, trabalhador, qualquer missão. Nós na realidade, temos uma missão em várias áreas das nossas vidas. Às vezes nós estamos falando para o missionário por causa da missão do missionário ou da missão do pastor, mas nós, crentes, cristãos, nós temos uma missão, a missão de ser filho, pai, genro. Eu fico olhando para mim, né? Hoje eu sou filho, pai, neto, não é mesmo? Sou genro, ao mesmo tempo já sou sogro, e assim vai, né? Filho, amigos. Então são tantas coisas que... Então é a minha missão de querer ser o melhor amigo, o melhor esposo, o melhor pai. E às vezes a gente falha nessa missão. E aí eu preciso fazer o quê? Aprender a descansar dos pés de Jesus e dizer para Ele que a missão não está fácil, mas nós não vamos desistir dessa missão. E a revolução do pouquinho, ela começa com a visão de compaixão. Compaixão. Jesus desembarca e vê ali uma grande multidão. Essa multidão parece, para Jesus ali já estava com fama. Ele tinha virado uma espécie de celebridade. E a celebridade, parece que as pessoas deviam para onde a celebridade vai. Jesus ia chegar lá do outro lado, na margem. E a multidão chegou primeiro do que Jesus. A notícia correu rápido para onde Jesus ia. E aí a celebridade chega e bate os olhos na multidão. Uma celebridade comum ia estar cercada de segurança e falava assim: eu não quero nem ver essa multidão. E passava no canto, né? Ia para uma área mais VIP para ficar com os seus discípulos. Jesus bate o olho naquela multidão e Jesus ali olhou, viu aquela multidão e viu com os olhos de compaixão. Ele viu que aquela multidão estava perdida, sem rumo, sem cuidado, sem direção, digna de dor, como um rebanho sem pastor. E aí eu lembro de Jeremias, capítulo 23, versículo 4, onde o profeta Jeremias diz: levantarei sobre eles pastores que apacentam, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas
faltará, diz o Senhor. E essa promessa se cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus é o bom pastor que reúne as pessoas, que conduz e guarda. Jesus é o pastor que realiza diversas curas e milagres no meio do seu rebanho. Jesus é o pastor que leva a pastagem da salvação e também do repouso, da paz e da vida eterna. E aí Jesus olha para aquela multidão com esses olhos de compaixão. E aí os discípulos olharam diferentemente. O olhar deles são diferentes. Eles olham para a multidão e conseguem ver apenas o visível, o normal, o natural. Eles dizem para Jesus: olha, já no cair da tarde, ou seja, já está anoitecendo. Os discípulos perceberam que estava anoitecendo, o local era deserto, não tinha local para comprar nada e o povo estava com fome. Os discípulos pediram a Jesus para despedir a multidão. A visão dos discípulos é limitada. Os discípulos só viram o visível, o normal, o imediato. Os discípulos só viram o material, o óbvio, o natural. Os discípulos só viram uma situação sem solução. E Jesus olha para aquela multidão. Jesus vê o invisível. No versículo 36 a gente percebe isso. Jesus olha com os olhos cheios de compaixão. Compaixão. Jesus vê o povo com fome no deserto, no lugar que ficava cada vez mais escuro. Parece o nosso mundo, né? O povo está com fome, com sede da palavra de Deus. E as coisas estão ficando cada dia mais escuras. A visão de Jesus estava além do normal. Jesus tem uma visão de longo alcance, uma visão do super-homem, uma visão de raio-x. Jesus olha para nós e Ele vê o nosso interior, não o nosso coração. Embora eu possa estar com o melhor traje, com a melhor roupa, com a melhor aparência. Não é o meu caso, mas de muitas mulheres, não crítica para elas, né? Mas elas às vezes colocam a maquiagem, melhora a sua aparência, mas Jesus não olha para a nossa maquiagem. Jesus olha para o nosso coração, para o nosso interior, e Ele olha para aquela multidão e Ele sente ali uma grande compaixão. Quando Jesus olha para aquela grande multidão, Ele percebe que precisa de fazer alguma coisa. E essa solução, ela só vai vir e virá sempre pela fé. Eu olho lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde o escritor diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E ali, essa solução vai envolver fé e disposição em servir com compaixão. E Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: não, nós não vamos despedir. Dai-lhe vós mesmo de comer. Dai-lhe vós mesmo de comer. Jesus disse aos discípulos algo que eles jamais esperariam que dissesse: dai-lhes vós de comer. Eles responderam para Jesus: é sério? O Senhor está brincando? Marcos vai dizer, e João também, que gastariam para mais ou menos 200 denários para alimentar toda aquela multidão. Isso seria hoje atualizado em de 7 a 8 mil dólares para dar comida para aquela toda a multidão. Por isso que os discípulos: é sério? É isso mesmo que eu ouvi? Vamos gastar uma fortuna para alimentar esse povo? É verdade mesmo? E Jesus não estava brincando. Jesus olha de novo e eu coloco agora a palavra de Jesus numa versão atualizada. Vocês vão dar de comida a eles. Jesus mostra que temos uma grande responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta, uma grande responsabilidade social.
Humanamente falando, é impossível alimentar uma multidão do nada. Mas não era do nada. Alguém tinha trazido alguma coisa. O milagre sempre começa a partir do nada ou de alguma coisa. O milagre nasceu de uma ação de fé e do nada ou do pouquinho. Nesse fato, nessa narrativa, o milagre aconteceu da fé e do pouquinho. A revolução do pouquinho, ela começou primeiro nas mãos de Jesus. Jesus pergunta: o que vocês têm? O que você tem? A pergunta, às vezes, de Jesus é para nós. Jesus está perguntando: o que você tem? E muitos de nós estamos dizendo: eu não tenho nada. Eu sou um iniciante. Eu me converti ontem, Senhor. Eu não tenho nada. Não sei nem ler, entender a Bíblia, nem orar, eu sei. Eu também não tenho recurso financeiro. Eu não tenho nada. As pessoas se acham inúteis. E Jesus está perguntando para as pessoas: o que você tem? O que você tem? Ele não perguntou quanto você tem. O que você tem? O que você tem nas mãos? O que você tem? Quantos pães vocês têm? Vai. Jesus diz para os discípulos: vai e verifique. Verifique quanto tem. Não demorou muito para saber. Olha, tem um rapaz aí, um menino, um garoto aí, ele tem 5 pães e 2 peixes. Informaram isso para Jesus. É tudo isso que nós temos. 5 pães e 2 peixinhos. E aparece no meio daquela multidão um menino, talvez com seu lanchinho. O apóstolo João, como eu disse, relata isso lá no capítulo 6, versículo 9. Um garoto havia trazido um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. O garoto entrega o seu lanche a Jesus. O menino entregou o seu tudo para Jesus. E esse menino demonstra então compaixão, amor, bondade, piedade, cuidado, responsabilidade social. O menino, com esse gesto, aponta o individualismo do século que nós estamos vivendo hoje. Um mundo egoísta, individualista. Um mundo capitalista. Capitalismo que os sociólogos chamam de capitalismo selvagem. O capitalismo sem fronteira, sem dó, sem amor, sem compaixão, onde o fruto é lucro. O negócio é dinheiro, é fazer dinheiro, vem de onde vier, é dinheiro, é lucro, 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 lucro. O mundo só olha isso. Jesus olha para isso e olha para o capitalismo com o olhar de compaixão. O menino também demonstrou compaixão, pois poderia simplesmente ir para um local, afastado e comer o seu lanchinho, mas ele não faz isso. Ele volta, entrega tudo que tinha para Jesus. Ele vai até Jesus, mas não vai de mãos vazias. Ele vai até Jesus e entrega os seus 5 pãezinhos, 2 peixinhos, um lanchinho que entraria para a história e esse seria lembrado pelo povo e por várias nações, como nós estamos relembrando aqui. Um pouquinho nas mãos de Jesus faz toda a diferença. E aí o processo começa. Jesus toma os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. O pouco faz toda a diferença nas mãos de Jesus. Partindo do pouquinho, Jesus faz uma revolução. Partindo de uma doação, Jesus inicia um processo da multiplicação. Partindo do nosso nada e colocando diante de Deus com fé, a multiplicação acontece, o milagre acontece. A bênção do pouquinho é olhar para o céu. Como Jesus fez, pegou os 5 pãezinhos, 2 peixinhos, olhou para o céu. Olha o processo, olhou para o céu. É de lá que vai vir a minha provisão. Jesus mostrou de onde iria vir a nossa provisão. Abençoou, partiu os pães. Jesus agradece a Deus. Depois, Jesus multiplica o pão. Jesus põe de novo os pães nas mãos dos discípulos.
para que repartisse a multidão. Ou seja, nós vamos fazer parte do milagre de Jesus. Jesus poderia distribuir para a multidão, mas ele coloca tudo nas mãos dos discípulos para que eles pudessem distribuir para toda a multidão. Todos comeram e ficaram plenamente satisfeitos. Depois ainda vão e recolhem 12 cestos cheios com pedaços de pão que sobraram e de peixe. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Só nós, cristãos, crentes e com muita fé, que podemos acreditar nesse texto que diz 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Algo sobrenatural vai acontecer. Pessoas não enxergam isso dessa forma. Pessoas que veem essa literatura vão enxergar uma linguagem de figura, vão enxergar qualquer outra coisa. Mas nós cremos no sobrenatural, que é a partir daquele pãezinhos. Aliás, Deus, Jesus, não precisava nem de 5 pãezinhos, nem de 2 peixinhos. Ele podia fazer isso do nada, mas ele usou os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos e fez essa grande multidão, que acabaram sobrando esses 12 cestos cheios de pães e de peixe. Ou seja, a bênção do pouquinho, essa bênção do pouquinho, parte da doação de compaixão, de amor e de fé. A multiplicação do pouquinho é resultado de uma doação de amor, resultado de uma doação de fé. Toda multiplicação é feita que Ele mesmo volte tudo para nós. Toda multiplicação parte de algo que temos para doar. Toda multiplicação parte de um coração doador. Toda multiplicação só acontece quando colocamos nas mãos de Jesus o que temos, mesmo que seja 5 pãezinhos e 2 peixinhos. A revolução do pouquinho vai nos ensinar o quanto maior for a nossa necessidade, maior será o milagre da multiplicação. A revolução do pouquinho é uma grande lição de fé e um convite para entregar o que temos e o que somos nas mãos de Jesus. O que falta de nossa parte é entregar o que temos e o que somos de Jesus. A gente esquece que nós estamos nesse mundo com uma missão, com um propósito. E o propósito de viver, Deus criou o ser humano para glorificá-lo, para amá-lo e desfrutá-lo dele. E nós temos uma missão de glorificar esse Deus, de falar desse Deus para todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui apenas, não tem nada a ver com isso. Quem quiser ficar rico e investir o seu dinheiro e o seu tempo em riqueza, talvez Deus dê a ele sabedoria para isso e investir também essa riqueza no reino, porque nós precisamos do dinheiro para divulgar, para pregar a palavra de Deus, para ajudar os necessitados. Ou seja, o dinheiro ainda faz falta, mas nós não podemos esquecer, nós temos uma missão. A missão que com o meu pouquinho entregar nas mãos de Jesus. Talvez o seu pouquinho hoje seja $1 que você tem na mão. Talvez um pouquinho de um crente que tem, um cristão que tem aí um império, que tem grandes empresas, seja milhões de dólares. Isso é pouquinho para ele. E o seu talvez seja $1 ou uns centos de dólares, não sei, mas tudo, quando é posto nas mãos de Jesus, serão multiplicados. A realidade, o que fica para nós, é que a revolução do pouquinho nada é mais do que semear. A revolução do pouquinho é compartilhar da nossa vida e daquilo que nós temos, compartilhar o Evangelho de Deus e também de coisas materiais que possuímos. E eu termino essa mensagem com um desafio em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2. Sempre gostei dessa passagem. O escritor disse: lança o
teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Isso chama-se diversificação, empreendimento. Ou seja, investir em todos os campos, em todos os meios. Vai, lança o teu pão. Reparta com 1, com 2, com 3, com todos que têm necessidade. Vai, lança o seu pouquinho. Vai, lança-te nas mãos de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque Tu fala conosco hoje através de uma simples palavra e que as pessoas vão ler esse texto e enxergar letras. Muito obrigado porque nós enxergamos muito mais do que letras, muito mais do que literatura, muito mais do que apenas uma narrativa bonita. Nós enxergamos o Senhor falando conosco. Nós enxergamos o Teu poder miraculoso. Nós enxergamos como Tu és um Deus maravilhoso que supre as nossas necessidades, cuida de nós, fazendo grandes milagres. Ó Deus, isso é maravilhoso que nós temos esse Deus. Senhor, cuide de nós, cuide do Teu rebanho. E que nós, em contrapartida, possamos lançar o nosso pouquinho nas mãos de Jesus e descansar nele para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe a Tua igreja, abençoe os pastores dessa igreja, abençoe também o pastor André, a presidência dessa igreja, a responsabilidade da posição que ele ocupa. Sabemos que não é fácil essa missão, mas nós precisamos aprender a descansar nas mãos de Jesus a nossa missão. E eu te peço uma bênção tão grande para essa igreja. Uma igreja que tem um coração grande, que tem uma grande disposição, que tem uma fé de investir no reino de Deus. Abençoe essa igreja, abençoe a nossa família e abençoe a nossa vida. No nome de Jesus que oramos. Amém.